sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E nesse momento, meus amigos, nós temos um convite para fazer, já que é conversando sobre a mediunidade, nós vamos ter no próximo dia 16 de outubro o nosso encontro de medicina espiritual. Nosso de quem? Nosso de todos nós, meus queridos. É o encontro que está na 33ª edição e ele é feito pelo Centro Espírita Leon Denis no YouTube. E é um encontro, e aí eu vou fazer aquela brincadeirinha, hein? Eu participei do primeiro, desde o primeiro encontro, há 33 anos, e agora fora de brincadeira, que a gente vem estudando essas questões da medicina espiritual, que na verdade, meus queridos, são as questões que inquietam a todos nós, principalmente nesses períodos em que as doenças aparecem, né? Doenças físicas, doenças emocionais, doenças espirituais, né? A gente está passando ainda por um período bem difícil. E aí a gente conversa sobre mediunidade. A medicina espiritual tem tudo a ver, é claro, com a questão da mediunidade, né? E esse encontro, ele tem como patrono o amado Inácio Bittencourt. E é muito interessante, né, que é um espírito ligado a essas questões da mediunidade, ligado às questões da cura. E ele, já tivemos a bênção de, através do nosso querido irmão altivo, ele deu muitas comunicações e muitas orientações para todo o grupo. E, na verdade, tivemos nos primeiros anos uma parte histórica, que era coordenada pela nossa querida, nossa amada irmã Maria Emília, né? E é um espírito, assim, muito querido de todos nós, muito querido da casa de Leon Denis, muito querido, né? Nós temos o Abrigo Teresa de Jesus aqui pertinho, e é uma casa que tem essa vibração. Temos a União Espírita Suburbana, que é uma casa fundada por Inácio Bittencourt, né? E estamos todos entrelaçados nesse lindo e valoroso trabalho. E aí, só para falar um pouquinho sobre Inácio, nós fizemos parte, os amigos sabem, do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, em que tínhamos o irmão Walter Faria, que era um excelente médium, né? Também receitista. E tínhamos uma irmã, a irmã Maria de Lourdes, que era mãe de uma outra irmã, Regina. E essa senhora, né, bem idosa mesmo, ela vai para tirar um receituário mediúnico no Núcleo Espírita Pedro e Paulo. E naquele momento, o receituário lá era presencial, as pessoas chegavam, ficavam numa fila e sentavam para esse atendimento. E aí começa um espírito a escrever lá a receita, e ela regala os olhos e as lágrimas saltam. E naquele momento, ela era uma senhora muito fina, muito educada, né? E muito fina mesmo até socialmente, assim, tinha um nível social mais elevado do que nós, né? E ela então tira da sua bolsa um lenço de seda. E dentro do lenço de seda existia um papelzinho. Que papel era esse? Foi uma receita que ela teve no receituário através de Inácio Bittencourt. E aí, qual não é a surpresa? A mesma letra e os mesmos medicamentos. Então, meus queridos, isso é muito importante, porque é a consagração da imortalidade, é a consagração da medicina espiritual, dessa grande possibilidade que não vem competir com a medicina humana.
não vem anular a medicina humana, mas na verdade é um grande entrelaçamento, né? Uma grande união para que a gente possa ter essa saúde integral. Para quê? Para que a gente aproveite bem a nossa reencarnação. Então, Inácio Bittencourt deu a orientação que esse encontro seria como um curso. E esse curso seria feito, né, durante 4 anos. No primeiro ano, que a gente poderia dividir por sessões, né? Que o grupo poderia dividir por sessões. Então, teríamos a sessão doutrinária, para quem está chegando, depois a sessão científica, depois a sessão técnica de passe e depois a sessão atualidades. Só que com o tempo, são 33 anos, né? A gente foi fazendo esse trabalho todo. A gente foi se entrosando nesse trabalho todo. E aí, como é que fica? E aí tem a sessão atualidades e também a possibilidade de a gente rever qualquer uma das sessões, porque sempre os assuntos chegam. Então, amigos, já falei demais. A gente vai ver essa primeira sessão desse encontro, que é o 33º Encontro Espírita sobre Medicina Espiritual. E aí vamos falar primeiro com a sessão doutrinária. A sessão doutrinária tem o nosso irmão Carlos Xavier, e a nossa irmã Patrícia Baldomero gravou para nós, né? Vai conversar conosco sobre o que é, Patrícia, essa sessão doutrinária. Seja bem-vinda, amiga. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Patrícia Baldomero e venho fazer um convite muito especial em nome do Centro Espírita Leon Denis do Rio de Janeiro. No dia 16 de outubro de 2022, domingo, apresentaremos o 33º Encontro Espírita sobre Medicina Espiritual, de 8h30 às 13 horas. O encontro é composto por 4 sessões. A primeira sessão é a sessão doutrinária e ela é considerada a porta de entrada para o conhecimento da medicina espiritual. Orientamos aos irmãos que ainda não fizeram o estudo de medicina espiritual que iniciem por esta sessão. O estudo da doutrinária é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E este ano estaremos estudando o caso Júlio, que está no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, abordando como ensinamento central a valorização da vida. O estudo é dividido em 3 temas: a doença, a cura e a prevenção. No tema 1, abordaremos sobre a doença. Por que ficamos doentes? Qual a nossa visão sobre o conceito de doença? Somos doentes ou estamos doentes? Vamos conhecer as bases em que a doutrina espírita está apoiada e como ela nos ajuda na compreensão dos mecanismos das doenças. Porque às vezes uma tristeza envolve os nossos corações e nos faz achar a vida tão amarga. Vamos refletir sobre as causas do desgosto da vida. No tema 2, vamos refletir sobre a cura, sobre as formas de alcançarmos o equilíbrio para continuarmos a nossa caminhada rumo ao progresso. Vamos ampliar os conceitos de cura e saúde além da visão humana. Aprenderemos com o Dr. Erma e Baltazar, que são os diretores espirituais da nossa casa, o que é a medicina espiritual e quais os recursos que a medicina espiritual utiliza para nos ajudar no tratamento das doenças. Mas, para a eficácia do tratamento, qual deverá ser a nossa participação nesse processo? E ao final desse tema, o grande médico das almas nos trará o remédio que deve nos curar. No tema 3, falaremos sobre a prevenção. O que fazer para não ficarmos doentes? Como prevenir? Onde encontrar uma vacina eficaz para as enfermidades da alma? Qual a importância de Jesus em nossas vidas? No final do encontro, estaremos mais esclarecidos sobre como se processa a doença, quem é o causador da doença, como vamos nos curar e como nos prevenir para não adoecermos. Teremos evangelização para bebês, crianças e jovens com um conteúdo adequado para cada faixa etária. O encontro será transmitido pelo nosso canal do YouTube, Centro Espírita Leon Denis do Rio de Janeiro. Esperamos todos vocês. Venham estudar conosco. Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Rio de Janeiro.
E a gente agora tem a outra sessão, que é a sessão científica. Será que a sessão científica é só para aquelas pessoas cultas, aquelas pessoas que entendem muito de ciência? Ou é para todo mundo? E aí a gente vai pedir o nosso querido amigo, o nosso querido Márcio, né? Que vai conversar conosco. Márcio, o que é essa sessão científica do Encontro de Medicina Espiritual? Olá, meus irmãos e companheiros que acompanham a programação da Rádio Rio de Janeiro e também a programação de estudos do Centro Espírita Leon Denis. Eu sou o Márcio Gonçalves e venho convidar a todos vocês a participar do nosso 33º Encontro Espírita sobre Medicina Espiritual. Esse encontro acontecerá no dia 16 de outubro deste ano, 2022, a partir de 8h30 da manhã. E como nos anos anteriores, em 2020 e 2021, o encontro será apenas pela internet. Todos poderão acessar pelo canal do CELD no YouTube. Como muitos já sabem, nosso encontro tem uma extensa programação de assuntos e ele se divide em 4 sessões, que são elas: a doutrinária, a científica, técnica de passes e a atualidade. Bom, mas nós aqui vamos falar e convidar vocês a estudar na sessão científica. Nessa sessão, conforme a doutrina espírita nos apresenta na questão 555 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec, em seu comentário, nos diz: o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos. Então, conforme nos foi apresentado pela doutrina espírita, o magnetismo é um dos pontos chaves para o entendimento dos fenômenos espíritas. Assim, buscamos estudar esse assunto, apresentando o magnetismo participando da naturalidade dos fenômenos espíritas. Mas nos fenômenos espíritas, temos um segundo elemento associado, que, na verdade, é um elemento existente e que preenche todo o universo, o fluido. Desta forma, além de estudarmos o magnetismo, estudamos também o fluido, que é o agente do qual o espírito se utiliza na execução e produção desses diversos fenômenos espíritas. Até aqui, apresentamos 2 elementos materiais e necessários para que os espíritos executem ou produzam esses fenômenos. Em adição a esses elementos, o espírito se utiliza de sua vontade, de seu pensamento para movimentá-los na execução dos fenômenos. Porém, para que o espírito consiga produzi-los, deve existir um agente que venha interagir com tudo isso. E a doutrina nos apresenta o perispírito, elo de ligação entre o espírito e a matéria. Portanto, na sessão científica, estudamos estes 3 assuntos: o magnetismo, o fluido e o perispírito, todos sob o comando do espírito na execução desses fenômenos. Ano passado, em 2021, apresentamos o estudo sobre o magnetismo humano associado ao fenômeno espírita. Então, neste ano de 2022, seguindo nossa sequência, estudaremos os assuntos referentes ao conhecimento sobre os fluidos. A partir do entendimento do fluido cósmico, apresentado pelos espíritos na codificação como elemento primário para toda a transformação no universo, estudaremos transformações e utilização pelos espíritos encarnados e desencarnados. Apresentaremos a importância dentro da série espírita do conhecimento e o entendimento sobre estes fluidos e suas características. Traremos alguns aspectos dos fluidos no plano material e no plano espiritual, suas possibilidades de transformação, sua potencialização, manipulação e utilização dentro da casa espírita. De posse dos conceitos que Allan Kardec nos deixou nas obras básicas, teremos condição de conhecer e entender esse agente que se encontra nos 2 planos e também sobre a movimentação desses fluidos pelos médiuns. Bom, o assunto é muito vasto. Então aqui fica nosso convite para todos os nossos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estejam conosco no dia 16 de outubro, a partir das 8h30, no canal do CELD no YouTube, e participem desta manhã de estudos doutrinários espíritas. Aguardamos a todos vocês. Fiquem com Deus e até lá. Mas nós temos uma outra sessão, que é a sessão técnicas de passe. Passe tem que ter técnica, não tem que ter técnica. Como é que é essa questão do movimento, do magnetismo na nossa vida?
E aí quem vai falar agora é uma outra amiga muito querida do nosso coração, que é a nossa querida Nádia Paz. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Sou Nádia e faço parte da equipe do 33º Encontro Espírita sobre a Medicina Espiritual e venho aqui convidar a todos a participarem do encontro na sessão de técnica de passes, no dia 16 de outubro, de 8h30 às 13 horas, onde nós estudaremos a importância dos passes específicos no serviço de tratamento espiritual e na desobsessão, onde veremos as diferenças e as semelhanças dos tipos de passes aplicados na casa espírita. É muito importante nós, médiuns, ficarmos atentos às tarefas que executamos. E é importante também que nós saibamos nos qualificar cada vez mais dentro desse serviço. A proposta desse estudo é de demonstrar como o passe pode ser mais eficaz quando se usa a técnica correta. Para isso, nós convidamos todos vocês a estarem conosco através da plataforma Zoom, onde poderemos interagir através das perguntas pelo chat e onde teremos a grande oportunidade de ampliarmos os nossos conhecimentos sobre a aplicação de passes, sobre as técnicas utilizadas e como nós poderemos ser melhores médiuns no serviço que executamos. Que Jesus abençoe a todos e até lá, nos encontraremos em breve. E agora vem a outra sessão. A sessão Atualidades, que eu não vou nem falar o tema que vai ser esse ano. E aí, o nosso querido amigo também, Paulo Nagai, vai falar pra gente. É um prazer falarmos com os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui para comentar sobre o encontro de medicina espiritual do Centro Espírita Leon Denis, que esse ano nós estamos apresentando o 33º, e falar especificamente sobre a sessão Atualidade. Esse encontro será realizado no dia 16 de outubro, no horário de 8h30 às 13 horas. Esse encontro não vai ser presencial, ele vai ter a transmissão pelos nossos canais de YouTube e Facebook. Para maiores detalhes de acesso a esses canais, é só entrar no nosso site, celd.org.br, que vocês vão ter mais informações. O tema geral da sessão Atualidades é a influência da ciência nos processos de provas e expiações. Nós vamos demonstrar, trazer fatos que demonstrem como a medicina terrena pode mudar algumas provas e expiações no processo reencarnatório. Nós vamos procurar entender os mecanismos da lei desse processo, que, na verdade, em outro contexto, funciona da mesma maneira como um mecanismo que permite a gente curar ou aliviar as provas alheias com os passes e os estudos espíritas. E, de uma maneira geral, a gente vai entender onde entra a misericórdia divina intervindo tanto na medicina material quanto na medicina espiritual. Nós teremos, no desenvolvimento do encontro, a apresentação de 4 temas, e após a apresentação desses temas, o grupo vai responder as perguntas feitas pelos encontristas. Essas perguntas vão ser feitas durante a apresentação de cada tema, e ao final da apresentação desses temas, nós vamos responder as perguntas na medida do possível. Bom, os 4 temas. O tema 1 vai ser as descobertas científicas e o bem-estar do espírito. O tema 2, o que é definido no planejamento reencarnatório. O tema 3, a transição planetária e os cenários de provas e expiações. E terminando, o tema 4, que vai falar sobre os mecanismos da lei no processo de atenuação das provas e expiações. Nós vamos fazer um resumo aqui de cada tema para vocês terem uma ideia de como será desenvolvido o encontro. No tema 1, que será apresentado pelo nosso querido Marcelo Hollenberg, que nós falaremos sobre as descobertas científicas e o bem-estar do espírito, nós vamos mostrar alguns avanços tecnológicos,
fazer uma espécie de uma linha do tempo, mostrando como o acesso a essas tecnologias chegam à humanidade através dos tempos e como eles podem interferir positivamente nas provas e nas expiações de um processo, né, reencarnatório. O tema 2, que será apresentado pelo nosso querido Hélio Washington, o tema é o que é definido no planejamento reencarnatório. Aí nós vamos tentar trazer os conceitos doutrinários que possibilitem o entendimento de como esse processo de planejamento reencarnatório para espíritos, e aí a gente tem que chamar a atenção, para espíritos que já estão no grau de evolução dos espíritos que estão habitando a Terra nesse momento de transição, para entender como ocorre isso e qual a possibilidade da ciência influenciar nesses processos. No tema 3, ele é a transição planetária e os cenários de provas e expiações, que será apresentado pela nossa querida Iole. A gente vai trazer os conceitos doutrinários exatamente para a gente entender como o status atual da Terra, que é um planeta de provas e expiações, querendo passar para um planeta de regenerados, em regeneração, né? Como esse status influencia também nesse processo todo. E, finalmente, no tema 4, mecanismo da lei no processo de atenuação das provas e expiações, que será apresentado por mim, Paulo Nagai, nós vamos explicar exatamente quais os mecanismos que estão envolvidos nesse processo, que pode ter atenuação e também, em alguns casos, é claro, pelo comportamento do espírito, agravamento das provas e expiações. Bom, esse aí é um resumo do que vai acontecer no dia 16, de 8h30 às 13h, e convidamos a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro que acompanhem o nosso encontro, que com certeza cada um de nós vai sair um pouco melhor do que entramos para esse estudo. Um grande abraço para todos e até lá. Bem, amigos, tenho certeza que todos nós estamos estimulados a participarmos desse momento, desse banquete de luz. É muito interessante mesmo, que nós médiuns, né, nos apropriemos do conhecimento, que é uma base muito boa para que a espiritualidade possa atuar através de nós com muito mais presteza, né? Encontrando essa nossa boa vontade, essa base, porque do nada só Deus. É necessário que oferecemos alguma base. Vamos lembrar da figura da multiplicação dos pães. Jesus perguntou: quantos pães tendes? Então é necessário que haja no médium uma base, e no usuário também do serviço da medicina espiritual um conhecimento, para não sermos envolvidos em situações, em mistificações, né, em charlatanismo e uma série de questões. E como nós falamos aqui, estamos todos nós como amigos, estamos todos nós como irmãos, estamos todos nós como participantes dessa grande família. Então, renovamos o convite. Dia 16 de outubro, de 9 a meio-dia, www.celd.org.br. A gente já pode entrar ali para saber de apostila, desse material todo, mas quem quiser entrar direto, é só ir pelo YouTube. E no YouTube é um canal do CELD, né? Então no domingo a gente já entra logo. CELD é Centro Espírita Leon Denis. Entra no canal do CELD ao vivo e com certeza, meus queridos, nós teremos momentos de muito aproveitamento para todos nós. E eu falo, meus queridos, porque eu estou desde o primeiro encontro. E com certeza no domingo eu não vou perder essa oportunidade de estarmos juntos. Obrigados aos queridos Patrícia, Carlos, Márcio, Nádia, Nagai, e a você, meu irmão, meu ouvinte, que esteve conosco nesse momento. Até domingo, se Deus quiser, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.